Eu declaro então aberto os trabalhos da nossa sexta sessão, agradecendo a presença de todos, cumprimentando os meus pares, servidores, nossos senhores advogados e pares presentes. Eu vou dizer que serão adiados, sei que são os adiamentos, né? Sim, senhor. Para a próxima sessão, o número 1 da pauta, adiado por indicação da vogal que pediu vista. O número 2 da pauta geral, no primeiro caso aqui é Gilberto Papossamay. E o 2 da pauta geral é agravante o Banco do Brasil, agravado Pavão Ferreira, adiado por indicação do primeiro vogal que tem vista dos autos, para a próxima sessão. O 3 da pauta geral, agravante o Itaú, Banco Itaú, Itaú, Unibanco. Itaú e Unibanco é a mesma coisa? Itaú, Unibanco. É o mesmo, eles Juntaram? Como é que nós falamos aqui? Adiodaram? Tudo adiodado. Adiodaram. Então fica esse também adiado por conta do pedido de vista do vogal. A próxima sessão, o 4 da pauta geral, agravante Banco Safra, SA, agravado Transportadora, adiado por indicação do primeiro vogal que tem vista dos autos. O 5 da pauta geral, MB Engenharia, e agravado Thelma Padilha, fica também, processo da com vista, fica adiado para a próxima sessão. E por 6 da pauta geral, Espólio Miguel Jesus e Seguradora Líder, também com vista, fica adiado para a próxima sessão. O 7 da pauta geral, também fica adiada a conclusão do julgamento por conta da ausência justificada do eminente estimado Rubens. O 8 da pauta geral, também com vista do julgador. Não, esse aqui. Esse embargo de declaração. Adiada também. Também com vista, está adiado. E são esses adiamentos. Esse último agravante é Xênia, né, e agravado Lene Maria. Eu consulto os eminentes pares se tem alguma objeção à ata da sessão precedente, cuja cópia for encaminhada a todos. Então eu declaro, sem objeção, eu declaro aprovada. Pronto. Preferência, senhor. Ok, primeiro. Número 22 da pauta geral. Atendendo pedido de preferência, eu vou julgar o 22 da pauta geral. Aliás, quem julga é esse, a relatoria da eminente desembargadora Cirli. O 22 da pauta geral, agravo instrumento, aliás, apelação, que figura como apelante Manuel Ornella de Almeida, e apelado Banco Decoval. Vossa Excelência tem a palavra. Vai ter sustentação oral? Vai ter sustentação oral? Trata-se de recurso de apelação civil interposto por Manuel Ornelas de Almeida, com fito de reformar a sentença proferida pelo juízo da segunda vara especializada em direito bancário da capital, que julgou improcedentes os pedidos veiculados na ação revisional de contrato proposta em face do Banco Decoval Sociedade Anônima. Nas razões recursais, o apelante sustenta, em suma, a abusividade dos juros incidentes e a alteração do contrato pelo banco. Requer ainda o arbitramento de indenização por danos morais em razão do seu registro indevido no órgão de proteção ao crédito. As contrarrazões vieram às folhas 190/200, é o relatório. Ok. Com a palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde. Nesse caso, o juízo acolhe e julgou improcedente o pedido da inicial corretamente de revisão contratual acumulado com as perdas e danos, num valor de contrato feito em 110 parcelas de
no valor de 2.620, onde o apelante, em momento algum, ele nega a existência desse contrato. Então, excelências, o apelante interpôs o recurso de apelação sob os argumentos de cerceamento de defesa e por suposta falta de dilação probatória, quando a prolação da primeira sentença proferida. Ele teve seu recurso provido e, na nova instrução, quando instado para especificar as novas provas, ele se silenciou. Então, verifica-se no recurso interposto pelo apelante que é uma clara atitude de desespero, que o mesmo, novamente, ele levanta matéria que não se encontra, que nada se relaciona aos autos. Então, ademais, como bem observou a juíza Acol de primeiro grau, ela disse o seguinte: não há discrepância dos contratos. Ocorre que o apelante, de forma confusa e sem embasar sua tese em qualquer fundamento jurídico, apenas afirma na inicial e no presente recurso que os juros contratados seriam abusivos, pautando seus argumentos num cálculo elaborado por profissional por ele contratado. Então, no rigor, destarte do apelante teve pleno conhecimento de todas as cláusulas contratuais. Inclusive, em razão da sua profissão, ele é dotado de conhecimento técnico. Então, ele poderia verificar se havia ou não abusividade nas questões de juros e encargos. E, todavia, embora dotado desse conhecimento técnico a respeito do assunto, o apelante aceitou todos os termos do contrato, e tanto que assinou por livre e espontânea vontade. Ademais, nestes casos, com contratos de prestações pré-fixadas, no caso é impossível a aplicabilidade da teoria da imprevisão. Então, uma vez que o apelante teve ciência dos valores das prestações desde o primeiro momento, e bem como requerida, em momento algum ele contestou os valores. Com relação já ao dano moral, o banco recorrido agiu nos limites das suas atribuições legais. Não havendo qualquer cobrança indevida, deve-se aplicar o direito sem ofender o direito de outro. Então, excelências, eu peço que seja negado o provimento ao recurso de apelação e seja mantido em todos os termos a sentença de primeiro grau. Vou ler só a emenda. Recurso de apelação civil, revisão do contrato, empréstimo pessoal, juros remuneratórios, estipulação contratual abaixo da média do mercado, ausência de abusividade. Alegações de alteração do instrumento, pacto coerente com as alegações do recorrente. Legitimidade reconhecida, inscrição em órgãos de proteção ao crédito em subsistência, porque ele poderia ter, durante o processamento, o nome dele não no Serasa. Única coisa que eu acolhi da tese dele. Decisão administrativa do órgão pagador determinando a redução do valor consignado, situação que não pode ser atribuída ao credor nem ao devedor, diferença de dívida existente, ausência de dano moral, recurso provido em parte. Simplesmente para dizer que ele podia ter o nome dele saído do Serasa durante o processamento. Tanto que eu dei uma liminar para ele no recurso para tirar o nome dele, porque ainda estava sendo discutido. Enquanto houver o recurso, depois o recurso é outra situação. É assim como voto. Voto com o relator, com o voto do senador Sebastião. Eu acompanho a relatora também. Recurso parcialmente provido. Obrigado, boa tarde. O recurso de agravo é o 13 da pauta. É o agravo de instrumento número 95.073, agravante Raimar Rabílio Botega e agravado Banco da Ecoval, Banco Volkswagen. Falou da Ecoval, que eu já estou misturando com... Isso acontece comigo também. Isso é sinal dos tempos. É verdade, é a nossa idade. É um agravo, eu vou aqui dizer como é que eu estou decidindo. Estou dizendo o seguinte, a discussão é sobre um levantamento de importância. Estou dizendo o seguinte, a apelação também recebida no efeito suspensivo obsta até o julgamento do referido apelo o levantamento de valor depositado no juízo singular, mas se a apelação tem por objeto exatamente a discussão acerca desse débito. Então eu estou a esse fundamento negando provimento ao recurso. Com o voto do senador Serli. De acordo. Senador Sebastião. De acordo. Recurso é que se nega provimento. Tem mais um? Tem. O senador do terceiro, o senhor é relator. O quê? O 18 da pauta geral. 18, né? Sim, senhor. É o número 80.310. Em julgamento, portanto, atendendo o pedido de preferência, o 18 da pauta, apelação em que figura como apelante, apelação processo sob número 80.390, apelante Carlos Luiz
Luz de Almeida, apelado Bung Alimentos. Eu sou o relator. É um agravo de instrumento. 18. Aliás, é uma apelação, melhor dizendo. Eu falei agravo, né? É uma apelação. Deixa eu ver como é que está aqui. Aqui é questão de competência. A emenda está assim. Ainda que a constricção tenha sido ordenada pelo Tribunal de Justiça, por força de antecipação de tutela concedida em agravo de instrumento, os embargos terceiros são ação acessória, de maneira que a competência para processar e julgar é do juiz da ação principal em primeiro grau. Então, a esse fundamento, eu estou provendo recurso para que esse processo lá. De acordo. Recurso que se dá provimento. Tá boa preferência? Está chegando. Tem outra preferência aí, não? Tem. Tem não, né? 13 da pauta complementar. 13 da pauta complementar. Agora de relatoria da desembargadora Serli, o 13 da pauta complementar. É esse, né? É um embargos de declaração. Embargante RAM, contabilidade e embargado ótica Matiz Limitada. 13 da pauta complementar. Uma palavra, eminente relatora. Trata-se de recurso de embargos de declaração com efeito de caráter infringente, manejado por RAM Contabilidade Limitada Microempresa, visando a modificação da decisão proferida às folhas 201 de 2014, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Ótica Matiz Limitada e, consequentemente, julgando procedente a ação de rescisão do contrato com perdas e danos. Alega os embargantes a contradição, obscuridade e omissão no acordo, sendo que o aclaramento da questão também reside na possibilidade de exigir o ressarcimento do que pagou a embargada, quando representante legal era a senhora, nome estranho de falar, Araújo da Silva, ou melhor dizer, de poder ingressar com ação de regresso pelo que vier a ter de prejuízo. É o relatório. Analisei o processo. Na verdade, o que eles pretendiam era que se retirasse do corpo do acordo o valor já fixado da indenização, para que eles pudessem, em liquidação de sentença, discutir isso, não é isso? E, pelo que eu entendi, não tem nada de omisso, nada de equivocado no acordo. Pode ser rediscutido, sim, pode entrar e pode ser enfrentado no momento da liquidação de sentença o valor que se quer fazer, inclusive as provas. Então, no meu sentir, não houve nenhuma omissão. Tudo que estava ali no acordo foi discutido e está correto. Então, embargos de declaração, omissão, contradição inexistente, propósito de pré-questionar a matéria, impossibilidade e embargos rejeitados. Mas coloquei no corpo aqui dizendo que há a possibilidade, sim, de dizer qual é o valor do juro, se a jura maior ou menor, qual que é o valor, se o valor não está correto ou não. Eles podem enfrentar em liquidação de sentença, em qualquer momento. A preocupação era no sentido de, eventualmente, ficar fechada a discussão acerca do valor. A referência esclarece isso, né? Embora não provendo o recurso, mas esclarece no voto. Estou de acordo com o voto, né? De acordo. Embargo desprovido. Em atendimento. É o 12 da pauta complementar, é isso? Não, né? 12 da pauta complementar. Por que apelação na pauta complementar? Porque aqui não tem deixando no sistema assim. Não, é o 12. Ah, da complementar. Aqui está aqui, ó. Tá. Então, deixa eu pegar aqui. 10, 11, 12. Quer que eu tire esse Embargo aqui? de declaração, Embargo de declaração? é? Então, em julgamento 12 da pauta complementar, embargo de declaração, figura
embargante Darcy Pascoal e agravado Carlos Augusto Ribeiro da Silva e outros. Eu estou... Enfim, é o embargo de declaração oposto a uma decisão, uma apelação. E eu estou dizendo que não há os defeitos apontados no agravo, estou negando provimento. De acordo. Parece que não tem dúvida quanto aos defeitos que ele acha no acordo aqui, são razões do próprio mérito do agravo, que aí desafia recurso próprio, né? Estou negando provimento ao declaratório. E antigamente havia uma orientação do STJ de que mesmo em caso de julgamento errôneo, não se combatia isso através de embargos. Em continuação de julgamento, 9 da pauta, embargo de declaração, é isso? Sim. Embargante Marlon Geraldo Ribeiro, embargado Bradesco, Vida e Previdência. Na sessão passada, a admiradora Celi negou provimento ao recurso, não é isso? Eu acompanhei e Vossa Excelência tem vista dos autos. Eu pedi vista porque, na verdade, havia uma discussão de que se estaria negando vigência a uma decisão da Justiça do Trabalho. E não é isso. O que ocorre é que não se executa. Tem que ingressar com ação de conhecimento. E por essas razões eu acompanho a relatora. Recurso que se nega provimento. Agora vai pela ordem? Sim, senhor. Qual que é pela ordem? Qual pela pauta, qual que é? O 10 da pauta geral. O 10 da pauta geral é um agravo de instrumento. Se processa sob o 93.218, agravante Unimed, agravado Rosilene. Bom, aqui é o agravo de instrumento da Unimed, procedimento de cirurgia bariátrica, nós temos entendido que a Unimed tem que bancar, não é isso? E eu estou negando provimento ao recurso. De acordo. Eu estou de Recurso que se acordo. nega provimento. Eu nega provimento. O 11 da pauta geral, agravamento 93.770, agravante Fagner Pinheiro, agravado Fiat Automóveis. Eu aqui também estou negando provimento ao recurso, e a falta de verificação dos pressupostos necessários da concessão, nego provimento ao recurso. Estou de acordo. O cara quer obter um veículo lá, então estou negando provimento. É uma briga sem pé, sem cabeça. Olha, negócio de carro, não sei como é que vamos arrumar agora. Todo defeito de carro, agora você quer um carro substituto, quer o dinheiro de volta, não sei como é. Porque carro depois que usa fica complicado, né? Fica ruim, né? Mas também, por outro lado, tem que ver o consumidor, e se o trem for sério mesmo. Nós temos um caso, eu estou com um caso de uma caminhonete que eu não sei como resolver. Tem muita coisa que é ruim. É. No início do Código de Defesa do Consumidor, a gente ainda tinha que aprender a usar o código. Agora, depois de 15 anos, a pessoa sabe usar ele muito bem, né? Distorcendo. O 12 da pauta é o 93.781, agravante Península Internacional e agravado Marcelo Agronegócios. Aqui eu estou dando provimento ao recurso dessa seguradora, reconhecer a impossibilidade de arresto de bens da agravante Península por conta, inclusive, de decisão do próprio parcial, por conta da própria decisão do STJ, proferida agora no dia 6/8, que determinou a suspensão da realização dos atos de constricção, etc. Estou ajustando aqui a decisão do Supremo. Das parcial provimento. Alcançada pela decisão. Isso, exatamente. É o 13 da pauta da... Era aquele. O 14 da pauta é apelante, uma apelação 67153, apelante Jockey Clube de Mato Grosso e apelado Edgar Cristaldi. Eu estou negando provimento. Então, apelo, isso aí tem parecer? Não, né? 14? Não. Não. Parece É o 14. E estou negando provimento ao recurso do clube e dando provimento ao recurso de Sulamita, tem outra a fim de excluir sua condenação solidária, determinada pela sentença impugnada, ao pagamento, para que o autor Eu apelado... estou de acordo. Está de acordo? De Então, acordo. dá um recurso que se nega. Não, dá-se parcial, nega-se provimento ao recurso do clube, do Jockey Clube, dá parcial provimento ao recurso de Sulamita. Não é isso? É isso. Sim. Então, recurso parcialmente provido da Sulamita e o outro negado. O 15 da pauta, Hospital e Maternidade 2 Pinheiros, limitada, e apelado Marcilene Souza.
que eu estou fazendo aqui, hein? Não se conhece do argumento de reforma de sentença com base em suposta falta de cobertura contratual para o tratamento em pronto. E eu vou ler isso aqui é complicado, né? De repente vocês têm opinião diferente. Que devo o provimento do hospital, né? Eu estou negando provimento ao do hospital e no que tange ao adesivo. Pronto. Também. Que acho que nega-se provimento a ambos, né? Peraí. Posto isso, nega-se provimento ao recurso de apelação interposto pelo hospital e a apelação adesiva. Parece que eu tinha. Não, peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, não, Parece sim. Para manter a sentença da ação indenizatória que lhes move Marcelene. Só preciso saber se essa. Peraí. Ele não tem emenda. Recorre da sentença. Eu estou com uma dúvida aqui, negócio aqui, parece que eu tinha discutido isso aqui com minha assessoria. Negas provimento ao recurso de apelação e apelação para manter a sentença, que é ação de indenização. Que na ação de indenização. O adesivo, ela quer aumentar o dano moral, não é isso? A ambos nega-se provimento para manter a decisão. Manter a sentença pelos seus próprios fundamentos. Tá certo. Foi que eu depreendi. Não, mas peraí. Eu estou de acordo. A NET é a vítima? A Nete é a mãe do menino. A Nete Maria Mota. Tá certo. Então tá certo. Então correto. Pensei que fosse o contrário. Então tá certo. Estou desprovendo ambos os recursos. Foi assim que eu entendi. Então tá bom. Recursos desprovidos. Eu estava pensando que o recorrente fosse a médica lá. 16, né? Esse tem parecer. É um recurso de apelação em que apelante André Castilho, apelado Gerson Vieira Alves. Estou de acordo. O recurso André Castilho, sentença que foi em processação de cobrança de honorários, movida contra o frigorífico Frigopan, tal, né? O parecer é pelo desprovimento do recurso. Fica ratificado. Fica ratificado e eu estou também desprovendo o recurso. Se interessa pegar a examinar. Eu já havia antecipado o meu voto. Cabe ao autor da ação de comprovar a existência do crédito. Né? Então, é o 16. De acordo. Recurso desprovido. 17 da pauta é apelação apelante Germando Gomes e apelado Juína Mineração. Eu sou relator. Apelante é Germano, apelante Juína. Tá. Eu estou negando provimento ao recurso, estou dizendo que a cobrança do serviço que dá, tá? Então, recurso desprovido, está todo mundo de acordo. Essas cobranças. Não, mas é bom porque ganha tempo, né? Não se conhece recurso de apelação de autor em corpo. O 18 já foi. 18 já foi. Jogar o 20, número 20 da pauta geral. Então, agora o 20 da pauta geral, apelação 86472, é isso, Banco do Brasil, recorrente, e Enoque Pereira da Silva, e reciprocamente recorrente e recorrido. E eu estou aqui, não se conhece o recurso de apelação do autor Enoque, por deserto, e nem provimento ao apelo do banco assim. Para a comprovação do recolhimento do preparo, é necessária a correta indicação do nome do processo que deu origem ao recurso, sob pena de deserção. A Serra de Crédito Rural, Comercial e Industrial tem regime próprio, regramento próprio, que confere ao Conselho dever de fiscar os juros, etc. Então, eu estou negando provimento ao recurso, não estou conhecendo o recurso do Enoque, que não tem o preparo, e negando provimento ao recurso do banco. É isso? Sim. Então, primeiro recurso não corrigido e o outro negado provimento. 19 da pauta, 86, é uma apelação, 465, Enoque Pereira e Banco do Brasil. É a mesma coisa, de cada excedente de encargo abusivo no período de normalidade, resta fiscalizada a mora, tal. Aí é a consequência do outro. Aqui eu estou dando provimento ao recurso para julgar procedência a fim de determinar que o apelante retire o nome do autor do cadastro do crédito, que era aquele negócio do processamento. De acordo. Recurso provido. Que é a consequência do outro, né? Está adiodado. Está adiodado. Apelação é o 21 da pauta, é a apelação 87323, VCP e RCP, e apelado a HGP, tal.
Esse aqui tem parecer. Pelo desprovimento. E o parecer é pelo desprovimento do recurso. Fica Bom, aqui tem ratificado. Tem duas, né? São duas. Aqui eu estou dizendo o seguinte. Para afastar a obrigação A preliminar, ilegitimidade passiva da avó. Não, a avó, em princípio, pode, né, se tiver necessidade, né? Aí eu digo aqui que eu estou rejeitando. Aí vem a obrigação de prestar alimento dos avós, que é o meu caso, é subsidiar. A obrigação de prestação de alimento dos avós é subsidiar e complementar a responsabilidade dos pais. 1696 e 1698 do Código Civil. Portanto, não pode recolher se em tese pode, né? Agora eu estou provimento do apelo da avó, para afastar a obrigação da avó apelante ao pagamento dos alimentos subsidiários em favor das netas, e desprovendo o recurso do pai para manter a sentença na parte que o condenou os alimentos. Eu estou excluindo a avó aqui. Que triste. Mas tão duro. Se essa criança passar mal, É só complementação. Desliga aí. Estou de acordo. De acordo. Ela condenou o pai a pagar 76% do salário mínimo em favor da criança. E condenou também a avó de forma subsidiária, no dizer dele, também a pagar. 20 e poucos por cento. Não, 76. 76 Do salário mínimo. Mas não é o pai que ficou responsável por esse 76? Também. Ah, entendi. Para cada um, Para cada um. 76%. Sim, no caso, verifique se o pai. São duas. Entendi. A avó é o quê, será? Vamos ver. Eu esqueci, eu não lembro desse processo. E o pai só discute o montante. Isso que está muito, tá? E fica apertado por isso. Pai, mas ser pobre, paciência, sei lá, você quer dar. Não, é por isso que eu digo, às vezes.
Helena Diniz diz o seguinte: a responsabilidade subsidiária, pois somente caberá a ação de alimentos contra o avô. Não, contra o avô não cabe de jeito nenhum, é só contra a avó. Se o pai estiver ausente, impossibilitado para exercer sua atividade laborativa ou não tiver recurso econômico para suportar o encargo. Agora, se intimar, ele vai ser condenado. Intimou ele, ele vai ser preso e não paga. Aí acho que aí nasce a responsabilidade da avó, enquanto puder, enquanto a obrigação primária é dele. Eu, sinceramente, vou seguir essa orientação da Maria Helena Diniz. Quer dar uma examinada, Ademar? Conheço essa Maria Helena. Diniz. Não dá provimento ao recurso, exclui a avó. Eu estou dizendo que a avó só... Estou de acordo com Vossa Excelência. O 22 já foi, né? O 23 da pauta é a apelação que se processa sobre no 97547. É apelante Joildo de Almeida e é apelado HSBC. E eu estou negando provimento ao recurso, por quê? A indenização seguro por invalidez permanente desafia a comprovação dessa referida condição, sem o que não há falar em obrigação de... Ué, por que eu estou negando segmento ao recurso aqui do Joildo, sim? Segmento ou Não. desprovimento? Julgou improcedente a não conseguiu demonstrar a incapacidade. Não fez prova do fato. É isso? Foi isso. Eu estou mantendo a sentença que assim concluiu. Está de acordo? Eu estou de acordo. Também. É um recurso que se nega provimento. E o 24 da pauta, que é a apelação 97636, apelante Ricardo Honório, apelado Autopeças Mecânica, também estou negando provimento ao recurso. O prazo para ajustamento da ação monitora baseada em cheque, sem força executiva, é de 5 anos, nos termos 206, parágrafo 5º. É isso? E o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data da emissão do título e não é indicada no cheque para compensação futura. Está de acordo? De acordo. Então, recurso é que se nega provimento. Mais alguma coisa? Bom. Complementar, né? Pauta complementar, eu vou citar o número, o 11, 12, então, recursos de embargo de declaração que estão desprovidos, todos. É o 11, 12, 17, 18, 20, 24, 25, 26 e 27 da pauta. E da minha relatoria. Da relatora Serli, são os agravos regimental pautados sob o número 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, todos desprovidos. E tem o agravo regimental, que é o 4 da pauta, que não é conhecido, não se conhece. E os embargos de declaração pautados sob o número 21, 22 e 29 são providos nos termos do voto da relatora. E os embargos de declaração, números pautados sobre números 10, 13, 14, 15, 16, 19, 23 e 28, são todos desprovidos. É isso? Nada mais havendo, agradecendo a presença de todos e particularmente a boa vontade e a sempre presença do nosso eminente, meu conterrâneo, senador Sebastião, cumprimentando a todos, viu, nossa estimada Ângela, né? Para que tenhamos uma boa tarde, todos nós. Pode.